Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um episódio! Graças a Deus, mais um. E é isso, você está bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem? Vamos Isso pra aí. cima? Vamos? Vamos junto! Vamos já! Mais Vai. uma convidada, eu vou apresentar ela. Conheci ela no GDC. Olha só. Olhei e falei, uma boa amizade, um doce de pessoa. Ela vai se apresentar melhor, mas é uma amiga, um presente que a IC deu pra mim. E Meu Deus. eu apresento pra vocês a psicóloga Stephanie. Eita! Que isso, é forte, hein? Psicóloga, gente! Tudo bem, Olá, Steph? meninas. Muito obrigada pelo convite. Nós que Nós que agradecemos. Eu sou Stephanie, tenho 27 anos, sou psicóloga, sirvo no Ministério Viva da Igreja da Cidade, sou líder aprendiz. Aprendi já com o pezinho na liderança. Multiplicação. É um prazer estar aqui com vocês. Esse Ministério Vivo, o que que é? O Ministério Viva são profissionais da saúde que servem na igreja, né? Auxiliando as pessoas ali, como eu sou psicóloga, eu auxilio ali com orientação psicológica, né, a cada 3 meses, mais ou menos. Então, a gente tem um rodízio aí de psicólogas que vão atendendo as pessoas que não têm condições para pagar um atendimento psicológico. Isso tem faixa etária? Não tem. E é um projeto da igreja. E é um projeto da igreja. Que legal. Que Gostei. top. Isso aí. A gente vem de uma série de milagres. Então, nós estamos vendo alguns milagres e a Stephanie também vai seguir nessa mesma linha. É isso mesmo? É um milagrinho também, né, Meu Steph? Deus, hein? Sim. Steph, você sofreu um acidente? Conta pra gente como que foi. Bom, eu senti muito no meu coração de falar de um testemunho anterior ao acidente ainda. Eu adoro isso. Eu passei por uma doença autoimune, né, na tireoide, e que me trouxe bastante dificuldades ao longo da vida. Eu descobri, eu era bem novinha, assim, acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, e eu fiz tratamento, né, por 4 anos. E isso fez com que eu tivesse diversos sintomas. Então, taquicardia, né, tive que começar a tomar remédio para o coração e tudo. E eu lembro de quando eu fui pro hospital, né, eu tava tendo ataque cardíaco. E aí eu cheguei lá e a médica falou pra minha mãe que se eu tivesse chegado 5 minutos depois, eu teria chegado a óbito, Meu Deus. né? Então, e aí acabou que naquela época a gente achava que era sorte, mas já era Deus, né? E eu cheguei no hospital e tinha uma endocrinologista infantil de plantão. E logo olhando pra mim, ela já disse, você tem problema de tireoide. Então, dali, eu saí direto pra ser internada. Quando eu cheguei no hospital, fui internada, eu comecei a perder muito peso. Então, eu fiquei muito, muito, muito magra. Quando eu era pequena, os meus olhos eram bem pequenininhos. E aí, eu tive um problema por conta dessa questão da tireoide, né? O músculo atrás do olho, ele inchou e os olhos, eles saltaram pra fora. E aí, nessa época, um médico que estava no hospital me avaliou e disse para minha mãe que não descartava a hipótese de ser um câncer na tireoide. Meu Deus. A minha mãe é uma pessoa de muita fé, né? Sempre, desde pequenininha, assim. E minha mãe se desestabilizou totalmente, porque eu sou filha única, né? E aí... Mas ela começou a orar muito e não aceitou aquele diagnóstico para mim, né? Passou ali, eu acho que eu fiquei umas 2 ou 3 semanas internadas. E aí veio uma outra endócrina me avaliar, porque eu era tipo um caso raro, né? Então eles começaram a tirar várias fotos e guardar todo aquele documento, né? Para outros casos que poderiam vir. E aí ela descartou a possibilidade do câncer, né? E foi assim um grande testemunho para mim, né? Saí de lá muito feliz. Passei 4 anos ainda fazendo tratamento da tireoide, e os remédios não faziam efeito. Fiz iodo radioativo e mesmo assim a tireoide não parava de funcionar continuamente, porque ela funcionava demais. E depois disso eu retirei a tireoide, quando eu tinha 18 anos. E aí, depois disso, a minha vida mudou muito, né? Eu quase perdi a visão, porque o meu olho tinha saltado muito para fora, então não tinha lubrificação natural, tive que fazer vários tratamentos. Depois que eu fiz esses tratamentos, né,
o oftalmo sempre falava que o meu olho só voltaria um pouco para dentro se eu fizesse cirurgia, né, de reparação. Mas Deus é tão bom que ele mesmo fez a cirurgia. Nem precisou. E É. hoje em dia o meu olho não é mais como era quando eu era criança, pequenininho, mas ele não é também como quando eu tive a doença. Então ele voltou bastante, ele se regenerou, fiz vários tratamentos. E hoje eu vivo normal, assim, né? Amém. E tudo isso foi ali dos 14 até os 18 anos. E aí, quando eu tava na melhor fase da minha vida, né, fazendo faculdade e tinha acabado de arrumar um emprego, né, eu sofri um acidente de moto. Então, eu lembro que eu tinha ido para casa da minha mãe, mais ou menos era noite, assim, eu tinha saído do trabalho. Eu tava voltando para casa, umas 11 horas da noite. E aí, nisso, eu só escutei um barulho muito forte, assim, muito grande, né? E quando eu vi, eu tava no chão. E nessa hora, eu só sentia muita dor na minha perna, mas não era uma dor como se fosse algo muito grave. Eu sentia uma dor de um ralado, muito feio. Uhum. E aí as pessoas começaram a se juntar ali ao redor e falando pra mim, não levanta, não levanta, não levanta. E eu não levantei, fiquei ali paradinha com o capacete, só que eu comecei a sentir muita falta de ar por conta de estar em estado de choque, né? E aí eu mesma tirei meu capacete, porque as pessoas não queriam colocar a mão, né? E aí o resgate demorou muito para chegar. Uma amiga da minha mãe chegou antes, né? Que a minha mãe ligaram para minha mãe e ela chegou antes no lugar. E ela ficou falando para mim: "Não, fica calma, tá tudo bem", né? Me acalmando. E eu super nervosa ali. Depois minha mãe chegou também, mas eu não cheguei a vê-la muito porque ela ficou muito nervosa, então tiraram ela dali logo. Depois eu entrei. Quando eu entrei na ambulância, né? Aí eu perguntei pro rapaz do SAMU assim: "Moço, foi muito grave?" Aí ele falou assim: "Olha, você quebrou a perna." E aí eu falei: "Ah, tá, entendi." Só isso. Foi só isso. Só que pra mim, eu pensei que eu tinha quebrado a perna e eu ia colocar um gesso e eu ia embora pra minha casa, né? Quando eu cheguei no hospital, que aí eu comecei a sentir muita dor mesmo. E aí eles já me levaram correndo pra emergência, pediram avaliação de vascular, de ortopedista e tudo, um monte de médico me rodeando. E eles colocando morfina já no meu soro, porque eu tava gritando de dor, eu sentia muita dor. E aí eu não me lembro de muita coisa. Eu lembro de ter visto minha mãe, né? E depois não lembro mais. Aí eu acordei no outro dia. Quando eu acordei no outro dia, e assim, eu não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido comigo. Quando eu acordei no outro dia, eu tava numa enfermaria, sozinha, sem ninguém, né? Numa parte de emergência do hospital. E aí tinha muitos ferros na minha perna. Assim, muitos. E aí, que não é a gaiola, né, que todo mundo conhece, é um fixador externo, ele é diferente, ele não é inteiriço, né, eles são ferros laterais. E aí, nisso eu fiquei desesperada, desesperada. Assim. Imagino. Foi horrível, horrível. E não tinha ninguém ali, né, que eu conhecia, nenhum rosto familiar pra mim. E eu comecei a ficar muito nervosa, teve uma enfermeira, muito usada por Deus, assim, ela começou a me acalmar e falou: "Não, calma, a gente vai ligar pra sua mãe, a gente vai ligar pra sua família, fica calma, você não pode ficar se mexendo e tal." E eu fiquei ali. Eu fiquei desesperada, eu só chorava. Foi horrível. Eu não tinha noção, né, do que estava acontecendo. Porque eu já nem lembrava mais que eu tinha sofrido um acidente, eu não lembrava que eu tinha quebrado a perna, eu não lembrava de nada. Eu Você só acordou acordei. com os ferros, né? E tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui, Sim, né? sim. Totalmente perdida, totalmente. Só pessoas desconhecidas ao meu redor, né? E aí, depois eu fui pro quarto, minha família chegou. Só que o ortopedista que me acompanhou, que fez a cirurgia, né? Ele ficou desenganando a todo tempo, né? Falando que a minha vida nunca mais seria normal. Que a minha perna ficaria muito provavelmente uma mais curta que a outra. Que ele não sabia como seria a minha evolução, porque ele não poderia prometer nada. E
que seria do meu organismo se regenerar e que não sabia como seria isso, né? Então, ele falou assim para minha mãe, eu lembro que ele falou na minha frente até, a gente fez o melhor que a gente pôde e não tem mais o que a gente possa fazer. É como se fosse o tempo vai dizer agora. Sim, sim. Mas uma coisa que ele sempre falava, ele tinha muita certeza, mesmo quando eu voltava no consultório dele, era que a minha vida nunca seria mais normal. Ele ficava declarando isso. Sim. Ele falava assim, sua perna nunca mais vai ser normal. Sua perna vai ser sempre ruim, né? Então, eu comecei a entender aquilo, né? E foi um choque pra mim. Eu tava na melhor fase da minha vida, né? Uma semana antes de eu sofrer o acidente, eu tinha recebido a notícia no meu serviço que eu teria promoção para um setor que eu queria. Uhum. E, de repente, eu sofri um acidente. E aí eu tive que praticamente passar as informações para outra pessoa para pegar esse cargo que eu teria, depois que eu me recuperei. E aí, eu ali ainda tava com aquele ferro. Aí o médico falou que eu ia ter que passar por outra cirurgia para retirar aquele ferro e para colocar uma haste, né, de aço, algo assim, dentro do osso. Porque eu tinha tido uma fratura exposta, né? Na verdade, eu tive múltiplas fraturas expostas, né? Então eu fraturei fêmur, tíbia e fíbula. Meu Deus. Então acabou que pegando a perna inteira, A né? perna inteira. Sim. Foi um pouco acima do joelho, Uhum. né? Que pegou ali o término do fêmur. E o restante todo para baixo, né? Eu tive também queimaduras de asfalto, né? Porque raspou no asfalto atrás na panturrilha. Então, na minha panturrilha, hoje tem como se fosse um buraco mesmo, né? Que parece que falta uma parte. Mas hoje é quase imperceptível, Uhum. né? E aí eu fui e falei, tá bom, vamos fazer outra cirurgia então, né? Aí eu fui para outra cirurgia e eu lembro que eu acordei no meio da cirurgia, porque não era uma anestesia geral, Nossa. era Meu só Deus. a hack, né? Eu acordei no meio da cirurgia. Eu lembro que eu tive um quadro de hipoglicemia ao longo da cirurgia. Então eu acordei e comecei a tremer muito, e aí eles não conseguiam me imobilizar para poder continuar a cirurgia. Então eles tiveram que ir me dando várias coisas ali, mas eu não dormi mais. Eu fiquei o tempo todo acordada. Eu lembro certinho, assim, da serra, porque eles usam como se fossem ferramentas Uhum. De obra, né? de obra, assim. Não é algo específico, né, ali. Eu lembro da minha cirurgia, começou uma furadeira, nem sei o que era, mas era um barulho de furadeira, começou a me dar falta de ar. Sim, Aí eles, tá um remedinho pra você. Capotei. pronto, já era. E aí eu escutei aquilo e eu falei, e eu só pensava assim, Jesus, por favor, não deixa eu cortar minha perna. Imagino. Uhum. Essa era a única coisa que eu pedia. Eu falava, Jesus, tudo bem se eu não voltar a andar, tudo bem se, sei lá, qualquer coisa, mas me deixa com perna, Uhum. por favor, né? E eu fiquei eu ali, e aí eles passando aquela serra, né, e cortando aquele serra, assim, e eu só pensava nisso. Eu só pensava, mas e se eles cortarem minha perna? Porque eles tinham me desenganado tanto Uhum. que eu pensei assim, vai que eles falem assim, ai, ela não vai voltar a andar, tipo, o membro vai necrosar ali, então vamos cortar já, né? Já deixa sem e tal. Eu, na minha visão muito leiga, né? E com muito medo também. E aí a única coisa, era o meu único pedido. Aí depois que eu fiz a cirurgia, fui pro quarto de novo. E aí eu não podia dobrar a perna, não podia mexer, né? Nada. Foi muito ruim essa parte, mas eu fiquei ali um tempo no hospital. Mas a pior fase pra mim foi em casa. A recuperação. Sim. Porque eu saí de lá com o médico dizendo pra mim que ele não tinha perspectiva. Foi o que mais fixou na sua cabeça ali, né? Foi. E ficava passando aquilo na sua cabeça. É como se a voz dele ecoasse na minha cabeça, né? Falando pra mim que não tinha o que fazer, Uhum. né? Não adianta. Uhum.
E eu lembro que nessa época, como eu disse, eu estava na melhor fase da minha vida. Mas eu não era próxima de Deus. Já entendi. Já entendi tudo. Eu não era tão próxima, eu conhecia, eu já era da igreja, mas eu já não ia mais com tanta frequência, meu relacionamento com Deus já não era tão profundo, né? Já ficou aquela coisa mais no raso, então assim, a rotina me engolia porque eu saía da faculdade, ia pro trabalho e eu vivia só aquilo, né? Então era assim, vou na igreja, não vai dar tempo, né? Ou no final de semana, não, eu quero descansar, né? Então, depois que eu sofri o acidente, aí eu fui pra casa e começou a saga, né? Eu fiquei mais ou menos 3 a 4 meses em casa e como a minha fratura tinha sido exposta, eles deram os pontos ali na pele, só que os pontos, eu fui tirar os pontos e a perna ainda estava aberta. Esses pontos não fecharam. E aí eu ainda falei para o enfermeiro, na hora que ele tirou os pontos, né? Falei assim, tem como costurar de novo? Né? Para fechar, porque tá aberto. Aí ele falou, não tem como. Agora você vai ter que esperar a sua pele regenerar. Meu Deus. E você passava alguma coisa ou não podia passar nada? Até então, eu não podia passar nada. Tipo assim, era um olhinho de girassol, uma coisinha assim. Mas nada específico para fechar. Meu Deus. Só que eu falei, tá bom, eles devem saber o que eles estão fazendo e tá tudo bem, tá tudo sob controle. Eu acho que ficaria apavorada. Eu também. Eu fui pra casa e só que essa perna não fechava. Não fechava. Perigo. Meu Deus. E Porque você tem que ter... Se você já tem cuidado com um machucado de ralado, um machucado assim aberto é muito mais... Sim. É infecção, é tudo, né? Poeira. E eu me lembro que a minha mãe, né? Eu já não morava com a minha mãe ia em casa. Ela que lavava minha perna, que fazia tudo, porque minha perna, ela ficou reta e eu não conseguia mais dobrar a perna. Nossa. Eu não conseguia mais. Nem se eu tentasse muito. Isso tudo deu um intervalo de quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu fiquei, acho que 1 semana no hospital. Uhum. Quando eu saí do hospital, eu já não dobrava mais a perna. Uhum. Não dobrava nada. Nada a perna. E depois que eu saí, eu acho que eu fiquei uns quase 2 meses com a perna aberta. Nossa. Meu Deus. E aí, só que aí eu comecei a me desesperar, né? Aí eu falei, não, isso não tá normal. Eu voltei no hospital, passei na emergência e aí eu falei pro ortopedista, falei, minha perna não tá fechando, vocês precisam fazer alguma coisa? E aí foi quando ele me deu um antibiótico local, né? Eu tinha que espirrar esse antibiótico ali e foi onde foi fechando. Só que é muito engraçado isso, né? Ele me passou esse antibiótico, só que juntamente a minha mãe todos os dias ela pegava óleo ungido, colocava na minha perna e orava e falava, Jesus, fecha essa perna, né? Ó. E desde quando ela começou a fazer isso, a cicatriz começou a fechar, Meu Deus. né? Então, cada dia foi fechando mais. E foi muito rápido. Para quem estava com quase 2 meses da perna aberta, em 1 semana ela já estava praticamente cicatrizada, né? E aí, depois começamos a nova saga, né? Porque eu sentia dores 24 horas por dia. Eu não tinha 1 minuto que eu não sentia dor, né? Então, e o mais engraçado é que as minhas dores não eram na perna, era no pé. Eu não tinha fraturado o pé. Eu sentia uma dor como se fossem choques embaixo, na sola do pé. E aí o médico explicou depois pra mim que eram porque todos os meus nervos, eles tinham sido rompidos. Tinham muitos nervos, eu tive muita lesão de partes moles, que eles falam, né? Então é musculatura, pele, nervo, tudo. Nossa, que... Provavelmente tendão. Pra você não conseguir dobrar, isso a fisio estuda também, né? Então o tendão tava ali também na jogada. Muita coisa, Nossa, sabe? acabou com essa Foi um perna. combo perfeito. Meu Deus. Foi um combo perfeito. E aí,
Eu sentia muita, muita dor. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada, porque eu sentia dor o tempo todo. E aí eu lembro que eu tomava Tramal, eu tomava morfina, Tudo forte. Gente, eu tomava codeína, eu tomava tudo que vocês podem imaginar, todos os remédios possíveis de dores eu já tomei nessa época. E nada funcionava. Nada, 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 nada. Então eu fiquei aí pelo menos uns 2 meses sentindo dor. 24 horas por dia, todos Intensamente. os dias, intensamente. Meu Deus. Todos os dias. Eu chorava muito, muito de dor. E aí, só que nesse começo, eu lembro que eu falava assim, Jesus, por que comigo? Por quê? Por que tinha que ser eu? Tem tanta gente que anda de moto que nem doido. Aí eu pensava assim também. Tipo assim, tem tanta gente que nem carta tem. Eu lembro Tô dando certo. que eu tava com a perna engessada, né? Com o pé. Aí passava motoqueiro no sinal vermelho. Aí eu, meu Deus, e aqui comigo, né? Ando certinho. Acho que é a fase, né, dos processos, tem essa. Eu acho que é um dos primeiros pensamentos, né? Não, assim, você vai falar, ainda mais vivendo na sua melhor fase. Voltando à ênfase da sua melhor fase. E fica assim, nossa, mas eu não faço mal pra ninguém, né? Sim. Que consequência eu fiz? A gente acha muito injusto, né? Uhum. É muito injusto. Porque a gente não sabe dos planos, né? Mas ela deixou uma chave, né? Ela vivia superficialmente. Sim. Um spoiler. É. E o spoiler das nossas perguntas também, né? Porque é aí que a gente começa. Meu Deus. E eu lembro que eu falava muito isso. E eu reclamava, sim. Eu reclamava muito, né? Eu falava, eu não aceito isso, não é possível. Não é possível que tinha que ser comigo isso. E foi uma época muito difícil, né? A minha família foi muito paciente comigo, porque eu era uma pessoa muito difícil de conviver, né? Porque eu comecei a descontar nas pessoas que estavam à minha volta. Quem tava te ajudando. Sim. Porque eu não aceitava, eu tava revoltada com Deus, com todo mundo, né? Eu não queria aquilo pra mim. E eu queria esboçar, expressar toda a minha raiva, né? Você tinha quantos anos quando aconteceu o acidente? Eu tinha... Foi em 2020, há 4 anos atrás. Nossa. Tinha 23, né? 23. Exato. Né? Esse aqui. E aí eu fiquei muito nessa raiva aí, né? De como assim, né? E eu acreditava muito no que aquele médico tinha dito, né? Então aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu falava assim, eu não vou mais voltar a andar. Eu não vou mais conseguir fazer nada. Tudo que ele falou. A minha vida mudou. Simplesmente tudo isso aconteceu e acabou pra mim, né? E eu lembro que a minha mãe sempre falava, para de reclamar, né? Você tem um Deus que tudo pode. Como assim você tá falando que você não vai mais andar? Deus pode fazer, né? Deus já fez tanto por você e você tá achando que isso não vai ser possível, né? Então, minha mãe é uma pessoa de muita fé, né? E ela sempre falava, e eu ficava até com raiva dela ficar falando, porque eu queria só reclamar, né? Eu só quero reclamar. Tipo assim, não vem falar pra mim de fé que eu tenho que orar. Entendi. Sim. Essa foi a minha primeira reação. E aí eu lembro que... Só que eu, ao mesmo tempo que eu falava assim que eu não ia mais voltar a andar, eu comecei a usar essa revolta pra me esforçar a fazer coisas. Então, o médico falava pra mim, você não pode levantar do sofá sozinha. Eu levantava. Você tem que andar com 2 muletas. Eu andava com uma. Criança turrona. Difícil você. Oxi. Sim. Eu lembro que em casa eu andava de andador. Quando eu comecei a sentir que a minha perna começou a ficar um pouquinho mais firme, porque eu não tinha mais firmeza na perna. E assim, era muito inchaço, muito inchaço, muito inchaço. Eu não conseguia nem colocar o pé no chão, era uma coisa horrorosa. E aí, quando eu comecei a sentir que eu tava ficando um pouquinho mais firme pra andar com o andador, né? Que aí já tinham se passado meses e meses e eu fazendo fisioterapia freneticamente. A parte da fisioterapia também era muito dolorosa. É, porque daí E você é vai ter que chato ir, movimentar, né? Eu ia chorando e voltava chorando. Que processo, hein, Esther?
E eu lembro que a minha fisioterapeuta, ela falava assim pra mim. Eu não conseguia dobrar o joelho, né? E ela falava assim, você vai dobrar. E aí ela me colocava de bruço na maca, né? E ela pegava a minha perna e ia fazendo assim, né? Nossa, eu tô Ia meio sentindo dobrando. dor aqui. Ia tentando dobrar. E assim, no começo não ia quase nada, né? Depois de um tempo, fui ganhando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Mas o médico também falava pra mim, não, dobrar a perna? Não vai dobrar. Então sua físio foi... O que o médico falava de negatividade, a físio ajudou, né? Sim, sim. Ela me ajudou muito, muito mesmo. E você aí, tava acreditando naquela palavra que o médico tinha dado. Sim. Como se ele desse a última palavra. Ele era Deus. E aí, nessa época, eu lembro que eu lembro de um dia, foi o dia, assim, mais transformador da minha vida. Porque eu peguei o andador e eu falei assim, eu vou tentar dar um passo. Coloquei ele mais pra frente, falei, se eu me desequilibrar, ele tá aqui, eu me apoio nele, né? E eu consegui dar esse primeiro passo. E aí, quando eu dei esse primeiro passo, eu falei assim, eita, acho que eu consigo mesmo, né? Então, a partir dali, eu comecei a me colocar em desafios, né? A me desafiar, E começou fazer a mais acreditar. movimentos. Sim, e comecei a acreditar. E aí eu já não era mais a Stephanie que reclamava. Isso que eu ia perguntar. A chavinha tinha começado a virar? Sim. Eu não era mais a Stephanie que reclamava. Eu era a Stephanie que falava, Jesus, eu não sei porquê. O Senhor sabe, né? Mas eu não quero mais saber o porquê, eu só quero que o Senhor me cure, Amém. né? Não me importa o porquê. Porque até então, né, eu só perguntava pra ele o porquê. Só falava, Jesus, por quê? Por quê comigo? Né? E em algum momento ali eu me vi falando pra ele, eu não quero mais saber. Eu só quero que o Senhor me cure. E aí eu lembro dos dias que eu dei passos sem precisar mais do andador, né? Gente, eu chorei tanto nesse dia que eu parecia uma criança, sabe? Assim, dando seus primeiros passinhos. Reaprender a andar. É totalmente isso. Eu já não sabia mais como era o movimento de pisada. Eu lembro que minha fisioterapeuta tinha que me ensinar que o pé, ele começa pela sola, aqui pelo calcanhar, e depois a parte da frente. Porque eu não lembrava mais disso. Eu só pisava direto, assim, né? Então, foi um processo muito doloroso. Muito doloroso. Depois de tudo isso, eu fui melhorando cada vez mais. Então, da cadeira de rodas, eu fui pro andador, do andador fui pra muleta, depois uma muleta de um lado só, e até que eu fiquei sem. Mas esse processo todo, eu acho que durou uns 6, 7 meses, mais ou menos. Longo. Você não esperava ser tudo isso? Não esperava. Mas o médico me disse que ele não esperava que tivesse sido só isso. Uau. O mesmo médico. Tá. Que lindo. O infeliz, né? Mas é verdade, né, gente? O infeliz. Que Deus abençoe a vida dele. Sim. Mas E ele ficou surpreso. Sim. Então, porque já quem estava declarando que, né, talvez ele não falava com essas palavras, mas que você não ia andar mais. Acho que talvez ele queria deixar isso claro. Sua vida vai mudar. Tá, então por que você não fala logo o que você tá pensando, né? Sim. Em vez de ficar declarando tudo isso. E, tipo assim, porque é Deus, né? Deus cuidando. E eu acredito que você teve o virar de chave no impulsionamento de que, cara, eu vou tentar, eu tenho força, Deus me deu forças. E aí sua chavinha começou a virar em relação a isso. Então é muito engraçado, né? Porque quando os médicos, eles fazem a parte deles e eu também não estaria andando hoje se fosse por eles. Eu estaria tetraplégica, né? Mexendo só a cabeça e tudo mais. Então, assim, mas só Deus sabe, né? Do processo e só Deus sabe
do que ele vai fazer essa história virar. Sim, sim. Mas na hora a gente não pensa nisso. Não, né? na hora a gente não quer nem saber. É muito difícil, né? E eu lembro que a minha fisioterapeuta sempre falava assim: Nossa, você tem muita força de vontade. Porque eu sentia muita dor. E aí eu lembro que quando ela fazia esses movimentos de dobrar o meu joelho, ela me dava até uma toalhinha pra eu morder, Ah, imagino. né? Ai, Pra eu não ficar gritando, assim, né? Assustando os outros pacientes que estavam lá esperando, né? E foi um processo, né, muito difícil. Eu continuei fazendo acompanhamento com esse mesmo médico, porque ele tinha feito a minha cirurgia, né? E eu lembro que as minhas primeiras consultas com ele foi muito difícil, porque ele me desafiava muito, sabe? Então, ele sempre dava um jeito de me fazer sair de lá pior do que eu entrei, nossa. né? Mesmo então quando eu fui conquistando movimentos, só que eu ainda sentia muita dor e eu ainda não me sentia tão segura para andar fora de casa sem a muleta, né? E todas as vezes que eu ia lá, ele falava assim pra mim: por que você tá andando de muleta? Você não tá bem? Né? E que jogava na sua cara, né? Sim. Péssimo. É, arrego pra ele. E aí eu lembro que um dia ele simplesmente tirou as muletas da minha mão. Falou assim: vai andando. Sem muleta. E aí É, eu exatamente. falei. Que ousadinho, Eu né? pensei o que você pensou. É Passou aí na isso. sua cabeça. E aí eu peguei a muleta no braço assim. Falei: tá bom. E fui andando. Eu sentia muita dor, mas eu Mas não eu ia dar o fui. gosto pra ele. Eu não vou derramar uma lágrima na sua frente. Eu não ia dar o gostinho pra ele, né? E aí, depois de tudo isso, né? Eu fui melhorando cada vez mais, cada vez mais. Passou um tempo, não me lembro quanto tempo, mais ou menos, mas não chegou a ser um ano, foi alguns meses ali. E aí eu comecei a sentir muita dor na perna. E algo que eu não sentia, geralmente, eu estava sempre fazendo os acompanhamentos ali com ele, não sentia, tava tudo bem pra mim. No frio eu sentia um pouquinho mais, porque é normal, né? Uhum. Mas eu não sentia. E aí, de repente, minha perna começou a ficar muito vermelha, muito vermelha, muito vermelha. E aí eu fui pro hospital e eles descobriram que eu estava com uma infecção na perna. Nossa. Então minha saga não tinha acabado. Uau, aí o pesadelo voltou. E aí, nessa época, eu voltei a ficar de cama e eu não conseguia mais andar de novo. Nossa. E aí a pessoa que estava muito feliz porque tinha conquistado novamente sua independência se viu de novo ali, né? É, foi um balde de água fria, né? Foi. Aí voltou tudo, né? Aí voltou todo aquele pensamento de, nossa, Ele tava certo. realmente, acho que não foi, né? Nessa época eu tomei vários antibióticos, nenhum fazia efeito pra mim. E aí até que eu fui orando muito, nossa, eu fazia tudo que era possível, sabe? Orava de todas as formas possíveis. E aí essa infecção, ela passou. Depois que eu tomei muitos antibióticos, né? Eu acho que eu cheguei a tomar até corticoide e tudo, e aí foi também me dando vários problemas de estômago e tal. E aí passaram-se mais alguns meses. Aí eu tava já muito melhor. Eu tava tão melhor assim, já voltando à minha vida normal, minha rotina normal. Aí fui fazer os exames, né, que tinham que fazer pra ver se minha perna tinha ficado uma mais curta que a outra. Porque o médico sempre falava isso, ele sempre batia muito nessa tecla de assim, essa perna vai ficar uma mais curta que a outra, você vai mancar pro resto da vida e não sei o que, não sei o que. Mesmo depois dele me ver andar. E aí eu fui fazer, né, esse exame que é um nome muito complicado. Tudo bem. E aí, na hora eu já perguntei pro rapaz que fez meu exame. E aí, né, quantos centímetros eu tenho, né, de encolhimento ali e tal? Ele falou, não, suas pernas são iguais. Meu Deus.
Toma. Tuxê. Suas pernas são iguais. Eu saí de lá, sim. Sabe? Sem saber o que Sem falar. palavras. Totalmente sem palavras. Eu saí de lá muito feliz. E aí fui, contei pra minha mãe também ficou feliz. E aí ela falou assim: tá vendo? É Jesus, né? E o tempo todo ela me lembrava que era Jesus quem tava fazendo aquilo. Eu lembro que na época, eu não sei quem me mostrou um louvor, ou se eu escutei em algum lugar, eu não me lembro como esse louvor chegou até mim. Mas eu lembro que o nome do louvor era Pai Presente. E aí falava assim que ele sempre estava ali. Se Que ele quiser cantar, pode cantar. É que eu não lembro a letra. Ah, tá bom, tudo bem. Mas eu lembro que... E não seria muito legal. E assim. Mas nessa letra até falava, né, que Jesus ele coloca até os passarinhos na janela para cantar pra gente. Sim. Meu Deus. Você conhece essa música? Não. Ah, tá, vou pesquisar Mas depois. ok, é verdade? Ela Deus é faz isso. linda. Não, Ela é linda. E eu escutava muito essa música, porque essa música me trazia muito essa sensação de que a presença de Jesus já estava naquele dia do acidente. É verdade. Que ele estava ali me segurando, sabe? Porque da forma como foi o acidente, poderia ter acontecido algo muito pior. Uhum. Né? Eu poderia ter batido a cabeça, porque eu fui arremessada. Eu fui parar na calçada, perto da guia. perigoso Então, ali, assim, não. É uma batida. Algo surreal mesmo. E aí, mas voltando. Eu já estava bem nessa época. Já andava pra todo lado e tal. E um dia até fui no médico, voltei pra casa a pé, porque eu falei assim, ai, vou voltar a pé. Né? Que felicidade andar de novo. Né? Nem me importava mais se era distante em algum lugar. Eu queria ir a pé. Só pra... Começou a dar valor até nos passos, né? Sim. Meu primeiro banho sozinha, eu chorava embaixo do chuveiro. Eu chorava e falava, Jesus, obrigada porque eu tô tomando banho. Obrigada. Porque eu posso me tomar banho sozinha, sem a Não ajuda de depender, né? ninguém. É. Era a coisa mais feliz. E até hoje é a coisa que eu mais amo. Quando eu entro pra tomar banho. Porque eu acho que eu sinto de novo aquela sensação de eu posso fazer isso sozinha. Uhum. Uau. É muito legal. Meu Deus. Ao invés de ser um milagre, veio 3, né? Eu veio uma lapada. É. Foram 3. E aí, depois disso, eu andei toda essa distância nesse dia. Passou umas 2 semanas, minha perna começou a ficar quente. Vocês acharam que era o final, né? Eu já tava. É, já tava aqui, Aleluia, eu contei glória a 3. Deus. Tava Não. aqui 1, 2, 3, já ia começar a fazer a pergunta do primeiro já, entendeu? Meu Deus. E aí, só que dessa vez, a coisa foi mais grave. Então começaram a sair fístulas na minha perna. O quê? Fístulas são... Que eu não entendi nada. Eu sou professora de inglês. Dou aula de inglês. Fístulas são como se fossem caroços que saem na perna e depois de um tempo eles abrem e expulsam, né? Quando tem uma infecção, uma inflamação, e eles começam a expulsar as secreções e tal. Então abre-se um buraco mesmo no local ali. E aí saiu uma, depois saiu outra e tava para sair a terceira. E eu lembro que eu tinha ido várias vezes no hospital antes das fístulas saírem, porque a minha perna já estava ficando quente, vermelha, e eu sentia muita dor. E eu voltei a não andar de novo. Nossa, Deus do céu. Que saga, hein? Meu Deus. E aí eu ia várias vezes no hospital, acho que eu fui umas 5 vezes, e os médicos falavam, não, sua perna tá normal, não tem nada. Como assim não tem nada, meu filho? E eu sentindo muita dor. Até que um dia eu falei assim, não, tudo bem, os hospitais daqui não estão me escutando, então eu vou pra São José. Eu falei, eu não vou aceitar isso, gente, não tá normal, Sim. né? Eu cheguei lá e tinha um anjo de médico, que é o meu especialista de joelho até hoje, que é maravilhoso. Enviado de Deus. Nossa, demais, assim, demais. Pessoa incrível. Ele é uma pessoa incrível, além de um profissional incrível, né? E foi Deus mesmo que colocou ele no meu caminho.
Ele tava de plantão ali, ele já era meu especialista de joelho, então por uma coincidência de Deus, ele estava ali de plantão. E ele falou, Stephanie, o que tá acontecendo com a sua perna? Você já tava indo pro terceiro? Ou já... Não, tava começando a sair a primeira fístula. Ah, tá. E aí ele, não tá normal. Ele me deu atenção. E aí na hora ele pegou, foi lá, tirou, e aí ele teve que tirar um líquido do meu joelho, né, pra fazer uma biópsia, pra entender o que tava acontecendo, porque ele também não sabia o que tava acontecendo ali. E aí eu gritava igual uma criança, porque não tinha anestesia, né? E aí eu lembro que ele foi muito solícito comigo, ele, sabe? Nossa, ele queria me pegar no colo, ele foi já chamando as enfermeiras pra colocar remédio, pra eu não sentir mais dor do que eu já tava sentindo. Dali, ele falou assim, olha, eu vou te dar um remédio pra dar uma aliviada na dor, você vai voltar pra sua casa, mas eu vou te passar pra uma infectologista, porque eu acho que você tá com uma infecção novamente. E você vai fazer o acompanhamento com ela e a gente vai ver o que que a gente vai fazer. Ah, tá bom. Fui na infectologista. Ela falou assim, realmente, você tá com uma infecção. E aí já tava saindo 2 fístulas. E aí eles falaram, a gente vai ter que te internar. Meu Deus. Ai. Pesadelo. E era realmente um pesadelo, Eu gente. imagino. Quantos Realmente. anos ficou tudo isso? Foi 2 anos ou 2 anos e pouquinho. Mesma coisa da Carol. Passando por... E você achava que era mais anos? Ou não? Que a da Carol achou que ela era uns 4 anos, a luta dela foi 2. Eu achei que assim, já tinha passado muito tempo mesmo. Que tava sendo uma Que luta era muito sofrimento. que não tinha fim, Era né? muito sofrimento. E parecia que não ia acabar nunca. Não Porque ia ter quando fim. melhorava, depois piorava e assim ia. Sim. E aí eu fui internada. E aí os Em médicos São falaram- José. Não, aqui em Taubaté. Ah, tá. Porque eu voltei pra cá Ok. e eles fizeram a minha internação aqui. Entrei. E aí eles falaram assim, olha, você precisa entrar pela emergência pra gente conseguir internar você pelo convênio. Porque senão você vai ter que ficar esperando, porque é uma cirurgia eletiva. E aí tem que ficar esperando e tal, para o convênio liberar e tudo mais. Se você entrar pela emergência, eles liberam mais rápido. Ah, tá bom. Entrei pela emergência. Fiquei lá quase 24 horas e o meu convênio não liberava. Meu Deus. E a minha perna, assim, gente, num estado deplorável, que eu fiquei, assim, horrorizada. A primeira fístula que tinha aberto, ela já tava necrosando, então ela tava ficando preta. Meu Deus. As outras já estavam ali estourando e tudo, né? E eu entrei em total desespero. E eu ligando pro convênio, aquela coisa toda, o hospital ligando, os médicos ligando para intervir também, para explicar a emergência, né, da cirurgia, que eu precisava fazer uma cirurgia novamente. Oh, meu Deus. E aí, fiquei ali. Eu lembro que eu e minha mãe novamente, né? Oramos, pedimos, Jesus, por favor, que esse convênio libere logo isso, né? Aí eu lembro que a gente orou, eu liguei no convênio, passaram-se mais ou menos 1 hora, o convênio liberou. Eu entrei de novo, fui internada, e eles fizeram uma nova cirurgia. E abriram toda a cicatriz que tinha demorado 2 meses pra fechar. Ai, gente. É isso que eu ia perguntar. Se ia mexer no mesmo lugar. No mesmo lugar. Cortou de novo no mesmo lugar. E aí, eles retiraram aquela haste que eu tinha no osso, porque já estava consolidado. Que eles achavam que poderia ser aquela haste que estava ajudando com que a bactéria, né, proliferasse ali. Então, eles retiraram, fizeram uma limpeza cirúrgica, que eles falam, né? E aí, fecharam novamente. Aí, minha perna, assim, secou, né? Ficou, assim, finíssima, né? Até hoje ela é um pouco mais fininha que a outra. Mas, assim, parecia até que era um inchaço de uma infecção mesmo, que saiu ali, né? E aí eles fecharam a perna, e aí volta eu pro processo todo de novo, porque daí eu de novo não dobrava a perna. De novo não conseguia andar. Tudo de novo. Eu voltei pra fisioterapia, voltei a fazer exercícios, voltei a fazer todo o tratamento novamente. Como se tudo isso não bastasse.
Meu Deus, gente. Nossa senhor! Depois de tudo isso, eles descobriram por uns exames e também porque depois começou a realmente sair do lugar, que a minha patela estava lateralizada. Uau! Então, a minha patela, ela era tortinha, né? Eu já tinha uma pretensão antes do acidente por conta dos meus joelhos serem aqueles joelhos mais abertinhos. Ah, isso tem Sabe? nome. Um é valgo e o outro eu não lembro. Não tem um nome específico, né? Eu já tinha essa predisposição. E aí, por conta do acidente, é como se tivesse rompido um ligamento de um lado. E aí, não verificaram isso na primeira cirurgia. Então, meu joelho começou a simplesmente sair do lugar e parar lá do lado mesmo, assim. Era uma dor insuportável, né? E aí, volta eu de novo. Oh, Jesus. Um ano depois. Volta pra cirurgia, faz uma cirurgia no joelho, fecha de novo, no mesmo lugar da cicatriz. Nossa. E eu lembro que o meu médico falava assim pra mim, o que é especialista de joelho, ele falava assim, Stephanie, a minha preocupação é que você já teve uma questão aí de cicatrização e tal, então a gente tem medo de abrir e não fechar, né? Eu falava, não, pode fazer, vai fechar, tá tranquilo. Outra Stephanie. Tranquilo. Eu digo que esses 2 anos e pouquinho, assim, que eu passei por isso, não foi uma cura física, foi uma cura inteira, completa. Porque Deus não faz nada pela metade, né? Exato. Então, eu já não era mais a Stephanie que reclamava. Arrego. Eu já era a Stephanie que confiava. Uau. Completamente. E eu lembro que antes de eu fazer a cirurgia do joelho, eu falei assim, Jesus, se não for pra fazer essa cirurgia, eu não me importo do meu joelho sair pro resto da vida do lugar. Eu quero que se eu for pra eu fazer essa cirurgia, que seja o Senhor pra me operar, não seja o meu médico. E aí, se for pra ser, que o Senhor faça com que todos os exames deem certo, né? Porque até então, nesse 1 ano que teve de diferença aí dessa cirurgia, eu tinha que fazer os exames pré-operatórios e sempre dava alguma coisa. Sempre dava ali uma pontinha de infecção querendo voltar para minha perna, alguma coisa que não deixava com que eu fizesse a cirurgia. E depois eu entendi que não era o tempo, né? E aí, quando eu fiz essa oração, eu fiz todos os exames. Meus exames nunca davam todos normais. Eu fiz todos os exames e foram os melhores exames que eu fiz da minha vida. Eu não tinha mudado absolutamente nada da minha alimentação, não tinha mudado nada dos meus hábitos, nada. Mas eu nunca tinha tido exames de sangue tão perfeitos. Com vitaminas, até as vitaminas estavam perfeitas. Tudo estava perfeito. Aí eu falei, tá bom, então o senhor quer que eu faça a cirurgia, então eu vou lá, né? Fiz a cirurgia, deu tudo certo. Hoje em dia eu tenho um parafuso, né, no joelho, que não me dá problema nenhum. Parafuso da vitória. Aleluia. É isso. Entendeu? É isso. E aí, essa cirurgia do joelho, eu acho que tem 1 ano, mais ou menos. Foi recente. Eu lembro dessa daí. Muito Foi recente. Aí voltei a fazer fisioterapia de novo, Processo. né? Os fisioterapeutas me amam, assim, porque eu vivo lá, né? Mas você não fez tudo isso com uma só? Não. Eu tive 2 fisioterapeutas nesse tempo, né? Nesse intervalo. Então, foram muitos processos que eu fui passando. Só que cada processo foi me trazendo muito mais do aprofundamento, sabe? E hoje eu vejo que se nada disso tivesse acontecido, muita coisa na minha vida eu não teria, né? Se eu tivesse recebido essa promoção, eu provavelmente estava nesse emprego ainda. E hoje eu entendo que ser psicóloga é um propósito que Deus tem pra mim. Então eu não Você estaria é um instrumento vivendo... dele, né? Exatamente. Eu não estaria vivendo nada disso. E falam, você foi muito podada nesse tempo, né? Muito. E uma coisa que a gente já até falou disso, né? Ser podada dói. Mas Dói a demais. poda é necessária. Sim. E você foi vendo que esse processo foi te moldando, né? Amadureceu demais, né? Sim, demais. Que top. E o seu relacionamento com Deus foi outro.
Totalmente diferente. Uma Stephanie que começou reclamando já estava orando. Não, Deus, se for da sua vontade, é o Senhor. Ainda colocando Deus à prova ainda, né? Sim, sim. E até hoje é assim, né? Na minha vida. Eu não faço nada sem falar primeiro com ele. Sim, É falar, Jesus, é pra eu fazer? tá certo. Se for pra eu fazer, o Senhor me dá um sinal, que apareça uma borboleta rosa. Não, brincadeira. Ah, mas aparece. Mas aparece. Aparece. Deus cria aqui, ó. Mas eu sempre peço, sabe? Por confirmações. Se é pra ser aquilo mesmo. E aí eu não tomo uma decisão enquanto Deus não fala que é. Meu Mas Deus. é um nível de intimidade. Nossa, totalmente. É ser sensível. E é assim que tem que ser, né? Porque ele tem o melhor caminho, as melhores portas, os melhores... Tudo, o né? melhor Waze, né? O Waze. Sim. Ele é tudo. E você entendeu, né, que é melhor com ele do que sem ele. Nossa. Porque quando você coloca ele, assim. Não. fica tudo mais leve. E realmente, né? A partir do momento que você começou a colocar Deus ali e entender que ele tinha um propósito naquilo e não perguntar mais por quê de toda aquela situação, acredito que tudo bem, não foi leve assim, de vamos lá, vai ser tranquilo, não nesse sentido. Mas passou a ser mais leve, não era mais aquilo, um pesadelo, um fantasma que te perseguia lá no início. Sim. E foi até nas mínimas, o que vocês começaram a colocar, que nem, não foi mínima, né? Ficar com a perna aberta, lógico que não. Mas assim, falar, Deus fecha, é se machucado. Crer que Deus podia fazer. Sim. Né, o que os médicos já tinham declarado falência, vamos dizer assim, você foi, não, Deus pode trazer vida. E você foi ousado também, dando seu passo, né? Quer fazer uma visita profética? Você já me convidou ela pra Ousadia, eu profética? já Acho tive que essa já. conversa com ela, ela tá Eu fugindo já de mim. recebi esse convite. Já. Recebeu outro. Ela só tá assim, ó, procrastinando. Brincadeira. Mas são detalhes que a gente vai vendo e vai amadurecendo, né? Tanto, eu acho que o amadurecimento foi pra você, né? E a sua mãe foi enviada também. Não, peraí, nós temos um Deus, né? Não esquece dele, ele tá sempre ali, trazendo isso, enquanto o inferno tava tentando se levantar. Mas tudo bem, a gente entende que nem tudo dá pra gente levar pra esse lado, mas levando, sim, porque a gente vive num mundo... A gente tá aqui, mas somos seres espirituais. Sim. Então não tem como a gente não colocar, né? Porque ou a gente é ou a gente não é. Então não tem como eu ser em cada lugar um camaleão, que cada lugar eu tô de um jeito. Então não dá. E aí você colocar tudo isso diante de Deus, né? Eu acho que a partir do momento você colocou Deus como um centro, né? Que é o que a gente precisa fazer todos os dias. Colocar ele no centro e falar, não, Deus, então eu só vou dar esse passo, eu só quero que, se for pra ser, se o Senhor estiver lá, senão eu não vou. Sim. É porque não é assim, não é uma pirâmide, né? Deus, família, amigo, emprego, sei lá, alguma coisa assim. Não, ele tem que estar no centro e aí nessa tá aqui, a família, os amigos, o seu ministério. Eu costumo dizer que é uma engrenagem, né? Você coloca Deus ali e aí tudo se encaixa. Tudo. E tudo começa a andar como deveria ser. E não como a gente... Você fala assim, não, Deus, então fica aí, eu vou continuar do jeito que eu tô. Não estou bem, não estou vivendo aquilo que eu queria viver, mas eu entendi, mas eu vou seguir a minha vida. Você poderia muito bem fazer isso. Sim. Talvez, se você fizesse isso, você não estaria nem sentado aqui hoje. Sim. Né? Não vivendo o propósito que você entende que agora é seu propósito, seu destino ministerial, porque... eu vejo que algumas áreas que são de serviços, a gente também tem como colocar o ministério embutido ali, né? Eu falo por mim. Às vezes o aluno entra e fala assim, aí, teacher, vamos conversar só hoje. E aí, meu Deus, é revelação, é revelação, é oração, é choro e tudo mais. Então, é colocar isso também, né? Eu acredito que você faça isso hoje com os seus pacientes. Sim. A gente vê muito disso, né? Do espiritual mesmo. É viver mesmo sendo um ser espiritual, né? Ver como se tudo fosse realmente espiritual. E ver que tudo tem um plano, tem um propósito, né? Quando a gente entende que Deus sabe tudo que é melhor pra gente. Esses dias eu até tava conversando com uma amiga
Eu sempre penso em Deus como uma perspectiva de que ele fica em cima de uma montanha. E eu fico atrás dessa montanha. E ele tá vendo o que tem do outro lado da montanha, e eu não, Meu Deus. né? Eu sempre imagino Deus assim. Sempre. E é, né? Exatamente. Porque ele sabe o que tem lá. Eu não sei. Eu vou ter que atravessar o vale para descobrir, né? Então, eu vou atravessar, ele tá ali. Ele tá ali em cima da montanha, olhando por mim e ao mesmo tempo do meu lado também, abrindo o caminho, aquela trilha difícil para eu passar. E ele já sabe o que me espera do outro lado. Sim. Eu não sei. Então não é muito mais fácil eu falar para ele, Jesus, faz do seu jeito, porque talvez ele me dê um caminho muito mais fácil de chegar lá, Uhum. né? É. Em vez de passar por tanta luta, né? Ele tem um que só vai. Você falando disso, eu lembrei da cena do filme A Cabana. A hora... Oh, Jesus Christ. Eu nem relei nisso aqui, gente. Voltou. Oi. Voltamos. Você me lembrou de uma cena do filme A Cabana, no qual Deus ele estava sendo representado por uma mulher. E quando o Mackenzie, o Mac, ele teve que passar por uma fase de perdoar, né, de liberar o perdão, Deus estava sendo representado por um homem. E aí foi onde ele estava indo, e aquele caminho só ele podia traçar. Porque era o caminho da decisão. Ele tinha que decidir liberar o perdão. Ele tinha que ver a situação, o que tinha acontecido com a filha dele, né, o que realmente tinha acontecido ali, e para ele liberar perdão para aquele cara. E quando a gente tá passando por algumas situações, realmente não é que Deus vai nos deixar. Mas ele fala assim, agora esse trajeto é seu. É sua decisão, é sua escolha, né? Continuar comigo ou me deixar realmente lá. Sim. Te esperando. Meu Deus, hein? Sim. Forte. Arrego. É libertador quando a gente coloca na mão de Deus. Porque é um fardo que a gente deixa de carregar, né? A gente não precisa carregar uma mochila pesada sozinho, né? Ele pode ajudar. E muitas vezes a gente escolhe Sim. carregar essa mochila pesada sozinho, né? Uhum. Então, eu decidi não carregar mais essa mochila, sabe? Falar, Jesus, me ajuda a carregar ela, né? E desde então, estou aí com a minha perna muito boa, Glória a Deus. Amém. andando, fazendo tudo normal, como uma pessoa normal. Viaja, anda, faz... Olha isso. E ele falou... Vou até pegar uma caneca aqui. E ele falou que ela perderia os movimentos. Deus olhando pra ele assim, ó. Querido, Não sabe de nada, vamos fazer isso. inocente. Porque eu imagino Deus fazendo assim. Sim, Porque ele dá a última palavra, ele é o médico dos médicos e ele é o Deus do impossível. sim. Eu aprendi a acreditar acima de qualquer coisa, né? De qualquer circunstância. Então, hoje, tudo que acontece, mesmo que quando acontece algo que não está programado, né? Dentro dos nossos planos, eu ainda sei que Deus está ali. Sim. É isso que importa, né? Então, mesmo que eu esteja passando por uma coisa muito difícil, eu sei que Ele está ali, né? Que Ele não vai me deixar. E até me volta muito esse louvor, né? Então, sempre isso volta muito na minha cabeça, assim, porque Deus, Ele falou comigo através daquele louvor. Ele disse, filho, eu tava aqui. Sempre. Não é como se em 5 minutos eu tivesse esquecido de você e virei o rosto. Sim. Não, eu tava aqui o tempo todo, né? Então, depois disso, a minha vida mudou completamente. Completamente. Eu vejo, né, muito do quanto Deus, ele usa de todas as coisas possíveis, né? Eu lembro que uma coisa que eu sempre falava para minha irmã também é que não existe lugar onde a graça de Deus não possa te alcançar. E se Ele quer te alcançar, Ele vai te alcançar de qualquer forma. Não importa o que aconteça, Ele vai usar de tudo que Ele tem. E Ele vai te trazer para onde Ele quer, que é o centro da vontade dele. Meu Deus. Tá bom, né, Stephanie? Tá bom, Stephanie.
Mas que Ela doido, tira né? as nossas perguntas e jogada. Psicóloga, crente. Vou perguntar o quê? Brincadeira. Mas é lindo, né, ver essa transformação, porque eu tento imaginar, eu não lembro, né, a questão do meu acidente se eu reclamava, mas eu vivia o tempo todo dopada. Que os médicos falaram que eu ia ter muitas convulsões, então minha mãe começou a dar Gadernal pra mim, que era recomendado pelos médicos. E eu só, tipo assim, parecia que eu tava vegetando. Porque eu só dormia, o pessoal ia me visitar em casa, eu só tava dormindo e tal. Então eu não sei se eu passei a reclamar ou não lembro dessa fase da minha vida. Mas a perspectiva e o milagre aconteceu desde o início ao fim, em todo momento ali, né? Em cada detalhe Deus estava ali mostrando. E você falou algo muito interessante. Deus nunca te abandonou. E quando Ele fala que Ele estará com a gente em todos os dias das nossas vidas, até que Ele volte, ou até que Ele nos busque, é realmente isso, né? E a gente entender que no pior dia da nossa vida, Ele estava lá, Ele não virou as costas. Sim. Ele estava lá do seu lado, é a gente que não enxerga Ele. E aí, quando a venda cai, né? As escamas dos nossos olhos, como diz a Bíblia, elas caem dos nossos olhos, a gente passa a ver e a gente passa a entender que tudo foi acompanhado de perto. É só a gente que não via. Ele tava lá. Ele sempre esteve lá. E hoje eu vejo muito dessa perspectiva, né? De que antes a minha oração era: Jesus, que o Senhor esteja comigo. E hoje eu já entendo que eu não preciso pedir isso. Ele já está. Então a minha oração mudou. A minha oração é: Senhor, para que eu sinta a sua presença. Para que eu perceba a tua presença. Amém. Porque eu sei que a presença dele está ali. Só que muitas vezes sou eu que não percebo. Uhum. Então a minha oração é sempre assim: para que eu esteja sensível, para que eu te perceba, para que eu escute a sua voz, né, em todos os momentos do meu dia. Meu Deus. Não vou falar nada hoje. Eu tô quietinha hoje, tá? Só tô aqui, ó, só recebendo. absorvendo. Né? Amém. Amém. Muito forte, né? Uhum. Muito forte. Colecionando testemunhos. É o que a gente vem falando desde o primeiro episódio que a gente começou a falar sobre milagres, né? E você tá colecionando. Contou um, aí veio o outro, opa, achou que tinha... Como você falou, né? Tá achando que tá acabando a minha história. Não, tá acabando. Então, é muito gratificante. É muito emocionante, né? A gente viver tudo isso com Deus e saber que, cara, sem Ele a gente não pode fazer nada. Sim. E eu saio dessa conversa que eu tenho que confiar, acreditar, ele faz. E quando as pessoas falarem alguma coisa, fala assim: eu vou ver o que Deus quer, tá? Exato. Não é a última palavra, né? Sim. Não é a última palavra. Mas é confiar, acreditar e descansar nele, né? É a gente colocar a nossa oração, né? A oração já fala, eu tenho que orar, mas eu também preciso agir, de confiar, dar os meus passos, né? Como você fez. Sim. Não, eu dei um passo, eu consigo. E aí começar essa ousadia, né? Diante dessa situação. Então, meu Deus, eu aprendi muito hoje. E se você tiver uma pergunta, algo, a Stephanie pode te responder diretamente. Pode deixar nos comentários aí. Ou no Instagram, né? direct. Isso aí que a Caína falou agora. Muito e a bem. gente vai começar a fazer caixinhas de perguntas Isso. também. A Carol respondeu, né? A primeira, depois a Fernanda vai responder. E assim a gente vai. E um dia a gente faz a nossa. Mas vamos deixar nossas convidadas as convidadas falarem, primeiro. Né? Isso. Você tem mais alguma coisa pra falar, Esther? Não, meninas. Não. Só isso mesmo. Queria te agradecer por essa Verdade. história que eu não sabia, acho que metade disso. Eu não sabia achava também, que não. eu sabia, não sabia nada, não. E obrigada também por edificar minha fé. Sim. Que foi forte. É impactante. Obrigada É impactante. por vir, contar seu testemunho, derramar sobre nossas vidas.
Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, eu sou feliz de você estar aqui. Muito Gente, eu obrigada. vou contar também sobre o convite. A gente tava falando, qual vai ser? A gente ora, né, para as Sim, convidadas, né? Verdade. E daí a Steph tava martelando na minha cabeça, martelando. Eu fui, porque a gente aqui, assim, quem martelar primeiro vai. E daí eu mandei mensagem pra ela, falei assim, Steph, você não quer ir lá no podcast? Ela falou assim, nossa, eu pensei ontem. Falei assim, nossa, será que um dia elas vão me chamar? Eu falei assim, óbvio. Já tava aqui, ó. Claro. conexão. Conectada. Mas muito obrigada Amém. mesmo. Tem alguma coisa pra falar? Eu acho que nada, é só agradecer mesmo. Por compartilhar com a gente a sua história. Foi Demais. muito, meu Deus, muito forte. E é isso, gente. Confie, acredite, descanse. E é muito bom, né? E você colecionando milagres. Depois vai ter uma parte 2 da Esther, que ela vai ter mais uns 15 milagres pra contar com a Amém, gente. amém. E é isso, né? Muito obrigada É a isso. você que ficou até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Vai, eu vou ensinar ela aqui ao vivo. Curte, comente, compartilhe. Ela achou que eu não pego. Se inscreva também no canal. o sininho. Ativa o sininho. Tá aqui, ó. Meu ponto aqui, ó. Ativa o sininho e segue a gente lá. É isso, gente. Obrigada à turma do Backstage também. Marcelito, por Isso. ter paciência com a gente. Toda vez eu vou falar isso, porque, gente, muita mulher, né? Mas é isso. Até o próximo podcast. Que Deus abençoe sua vida. Excelente Amém. semana. E bora, viu, gente? Vamos Estamos aí. Vamos junto. Beijos. Beijo, tchau!